Irmãos, o tema da mensagem de hoje é uma parábola bem conhecida nossa, que é a parábola da ovelha perdida. Em Mateus 18, versículos 10 a 14. Eu vou ler aqui rapidamente. Vede, não desprezeis a qualquer um desses pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face do meu Pai Celeste. Porque o Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? E se porventura a encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta, do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só desses pequeninos. Essa passagem, irmãos, ela é bem conhecida nossa. Eu me lembro até da minha infância, vamos dizer assim, quando ensinavam essa historinha na escola dominical, né? E eu me lembro da figura os professores usavam flanelógrafo, vocês se lembram disso? Alguém conheceu o flanelógrafo? Tinha a figura lá de Jesus colado na parede. Aí uma ovelhinha aparecia assim do lado, enroscado nos espinheiros assim. Aí Jesus ele ia lá, tirava, desenroscava, curava as feridas da ovelhinha e colocava a ovelhinha nas costas e levava de volta para as 99 ovelhas, né? Era uma cena muito consoladora, né? A gente vê ali a imagem, né, de Jesus como pastor carregando, né, aquela ovelhinha machucada, ferida nas costas, e a gente sentia uma sensação assim de proteção, né, de cuidado, de um amor especial do Senhor, né? E em especial para essa ovelhinha que estava meio perdida ou desviada do grupo, vamos dizer assim, né? Estava meio afastadona, mas o Senhor ele deixa as 99 e vai em busca, porque o Senhor fala aqui no final que ele não quer perder nenhuma de suas ovelhinhas. Então ele realmente tem esse coração de não deixar ninguém para trás, mesmo nessas situações de dificuldades, ir atrás e cuidar dessas ovelhinhas, né? E o Senhor sente uma alegria muito grande quando faz isso. Então a gente pode aplicar isso a todos aqueles que estão fracos, aqueles que estão vulneráveis, né? Estão perdidos, estão, de certa forma, negligenciados, são aqueles que estão realmente apartados. O Senhor ele tem um olhar muito cuidadoso e carinhoso, né, por essas ovelhinhas perdidas, né? A gente percebe, né, que aos olhos do Senhor todos são preciosos demais, né? O Senhor realmente ele preza pelo cuidado de todas as suas ovelhas. E isso também nos dá um ensinamento também que, por outro lado, nós podemos ser essa ovelhinha perdida, mas também ter um olhar da mesma maneira que o Senhor ele olhava para essas que se perdiam. Também somos ensinados aqui a ter um olhar de respeito, né, de amor, de compaixão, né? O Senhor olhava para as pessoas que estavam aflitas e exaustas, eu acho que é a mesma figura, né? E ele tinha compaixão das pessoas. Então esse sentimento do Senhor, ele é transmitido a nós para que a gente perceba as pessoas, perceba aqueles que são vulneráveis, aqueles que estão negligenciados, aqueles que estão à margem, né? E a gente tem uma tendência a realmente deixar as pessoas de lado. Mas para o Senhor todas as pessoas são importantes. Então aqui essa parábola realmente é uma grande lição, né, de amor, de respeito e de consolo também, né, quando quer sejamos nós a ovelha perdida, desviada, ou quer sejamos o pastor enviado por Deus, né, para
alcançar essas ovelhas perdidas, né? Então essa lição, ela nos traz esse sentimento, né? É muito doce essa lição. Mas eu não queria, poderia ficar só por aqui, né? Com relação a essa mensagem, com relação ao sentimento dessa parábola. Essa parábola, ela é bem aplicável, né, irmãos? A gente entende, bem aplicável na nossa vida. Mas nós precisamos prosseguir, irmãos, né? Mateus 4:11 diz que a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas. Então, quando o Senhor falava essas parábolas, Ele falava para todas as pessoas em geral. Elas faziam exatamente essa aplicação que nós falamos agora. Pegavam as palavras do Senhor e falavam: nossa, isso aqui é bom. A gente pode aplicar na nossa vida dessa maneira, ter compaixão, ter amor, buscar. Essa realmente é uma visão aplicável. Mas o Senhor diz que o Senhor quer nos fazer conhecer os mistérios do reino. Para os de fora, o Senhor ensina por parábola. Mas para nós, o Senhor explica as parábolas, né? Então, nós temos aqui, nesse versículo, a chave para compreender o que está intrínseco na parábola. E a chave é o reino. Nós podemos olhar de uma maneira que vê só o aspecto do amor, da compaixão, da comiseração do Senhor, né, da preocupação com os perdidos. Mas, irmãos, se nós olharmos pelo aspecto do reino, né, nós vamos conseguir ver mais coisas. Reino dos céus, né, particularmente, esse texto que nós estamos lendo e o contexto que nós vamos ver está no livro de Mateus. Mateus é o evangelho que trata a respeito do reino, né? Nós sabemos disso por vários motivos. Primeiro, é citado 54 vezes a expressão reino. Em Marcos, acho que 14. Em João, 3 vezes. E Mateus, ele fala a genealogia de Jesus a partir de Davi, que é rei, não é? E o contexto do livro de Mateus é para mostrar justamente a questão do reino. Então, quando nós lemos o livro de Mateus, é interessante nós olharmos sobre esse prisma do reino dos céus, o reino de Deus, ou simplesmente a respeito do reino. Lembrando, né, irmãos, que quando Jesus ele começa a sua pregação, isso está em Mateus 4:17, quando começa o ministério, ele começa assim: a partir daí passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, o Senhor, ele desde o início, ele já está dando a chave para entender tudo que ele está falando. O Senhor está falando do reino. E o reino é um tema que nós poderíamos explorar infinitamente, porque o reino de Deus, o reino dos céus, é um reino eterno. Há um governo estabelecido, irmãos. Há um governo eterno estabelecido. Existe uma ordem no universo. E nós entendemos pela palavra que nós vamos viver na eternidade neste reino. O reino do Senhor chegou. Arrependei-vos porque o reino está próximo. Ou seja, o Senhor estava trazendo aquilo que estava nos céus para a terra, para que nós pudéssemos ser incluídos, para que nós pudéssemos ser participantes deste reino. Então, irmãos, reino, vamos pensar um pouco, reino é uma esfera de governo. Então não é uma coisa contemplativa, simplesmente. Eu fico olhando o trono de Deus, é bonito, né? Ele é cheio de glória, que legal. Vamos fazer um quadro, né? Dá para fazer uma pintura para descrever, e os artistas do passado, muitos tentaram fazer isso.
descrever essa glória do trono. Mas, irmãos, descrever o trono é bom, legal. Mas o reino é uma coisa que está funcionando. Existe uma ação, existe um movimento, existe uma intenção com relação ao reino. O reino eterno de nosso Deus, ele existe e está funcionando. E o Senhor está nos trazendo esse reino para que nós pudéssemos ser participantes dele. Então, Jesus, na sua oração lá, ele nos ensinou, sim, que a sua vontade seja feita aqui na terra como nos céus. Então o Senhor já estabeleceu que na parte celestial a vontade de Deus está sendo feita. E a vontade de Deus é o governo de Deus. Quando nós dizemos, não está escrito, às vezes não escrito, Jesus é o Senhor, né? Às vezes está escrito ali na tela. Jesus é o Senhor. Será que nós entendemos a profundidade dessa palavra, irmão? O que significa dizer Jesus é o Senhor? Se tornou uma frase tão comum, né, que a gente muitas vezes não atenta no real sentido dessa palavra. Esse Senhor é o Senhor Rei, que é dono de tudo, que está sobre todas as coisas, diante do qual todo joelho se dobra. Existe uma autoridade, existe um poder, existe uma vontade, um plano que está sendo cumprido. Então não é uma coisa estática para olhar e admirar, mas é algo para compreender e fazer parte. O Senhor nos ensinou para nos arrependermos, porque o reino está próximo. Então nós vamos ver que realmente a porta de entrada para o reino começa aí nessa questão do arrependimento, né? Então é interessante, irmãos, que a Bíblia ela é maravilhosa, ela é divina e é por isso ela é maravilhosa. E ela é feita de camadas, né? A gente pode ficar nas camadas mais superficiais, está tudo bem, não tem problema nenhum, porque o Senhor fez para aqueles que só vão ficar na experiência mais superficial da palavra. Ainda assim o Senhor tem suprimento para cada uma dessas pessoas. Mas o Senhor quer nos revelar mistérios. Entende isso, irmãos? O Senhor deseja se revelar. O livro de Apocalipse é revelação. Então, é desejo do coração de Deus que Ele revele realmente os seus mistérios. E na Bíblia há muitos mistérios, e esses mistérios são descritos como sendo mistérios. O mistério do reino, o mistério de Deus, o mistério de Cristo, o mistério da igreja, o mistério da sua vontade, o mistério do Evangelho, o mistério da iniquidade, o mistério da fé, o mistério da piedade. Vocês já viram todos esses versículos ao longo da nossa vida, que são mistérios. São mistérios, mas que o Senhor quer revelar. Então, para abrir esses mistérios, né, precisa ter essa revelação. A revelação é revelar, né, é tirar os véus, tirar as camadas, para que a gente possa compreender um passo além. O que o Senhor nos ensinou aqui, né, nessa parábola? Ele nos ensinou a nós termos compaixão das pessoas, que o Senhor realmente busca os perdidos, buscam os desviados, e acolhe, cura, trata, né? Então nós podemos usar isso como realmente uma lição. Mas nós vamos abrir mais alguns véus, irmãos. Vamos entrar um pouco mais e vamos compreender os mistérios, né, da parábola da ovelha perdida. Então, vou ler novamente agora, voltando a Mateus 18:10, ele fala assim: Vede, não desprezeis a qualquer desses pequeninos, porque vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face do Pai Celeste. Antes da gente entrar na questão, quem são esses pequeninos que o Senhor está falando aqui
nessa parábola. Eu queria abrir um pequeno parênteses a respeito dos anjos, né? Eu não sou, Zé, me ajuda aqui, angelologista? É isso? Angelologista? São as pessoas que estudam mais a fundo essa questão, como que funciona essa hierarquia dos anjos, o que eles fazem. Eu não entendo muito bem sobre isso, mas assim, na base, nós entendemos que em Hebreus 1,14 diz que eles são espíritos ministradores, né? Espíritos ministradores. A palavra ministradores é litúrgico. Essa palavra a gente conhece, né? Liturgia, litúrgico. E a palavra litúrgico, então, espíritos litúrgicos, né? Litúrgico é composta de duas palavras. É leitos, que é povo, né, ou público, e ergon, que é serviço. Então, literalmente, serviço público. É um funcionário público. Tá? Então, sim, literalmente, vamos dizer assim, é um servidor público. Ele está a serviço do reino. Tem sentido? Tem sentido, né? Se há um reino, há um servidor público. Quem é o público? Nós somos o público, né? Então eles servem. E assim a gente lembra, né, rapidamente na palavra que o anjo vem trazer uma mensagem, o anjo traz revelação, o anjo ele luta. A gente vê o anjo adorando em Apocalipse. Então você vê várias funções acontecendo, mas não vamos entrar muito a fundo nessa questão, né? Então, eles estão a serviço do... Né? Então, ele entrou aqui nessa frase, o Senhor colocou dentro desse contexto. E o texto fala assim, os seus anjos nos céus veem incessantemente a face do meu Pai Celeste. Né? Os seus anjos aqui é os anjos deles, dos pequenininhos. Então, sem polemizar, mas provavelmente é daí que surgiu a ideia do anjo da guarda. Mas, irmãos, não é esse o ponto que eu quero falar, não. Eu quero só mostrar, irmãos, que esses anjos que estavam cuidando de todas essas situações, porque eles são servidores do reino, eles veem incessantemente a face do meu Pai Celeste. Então, o que a gente vislumbra aqui, irmãos? Que as coisas estão acontecendo aqui na Terra, mas existe uma grande movimentação nos céus. Há uma grande, eu diria que organização, né? E é um agito, né? Porque eles incessantemente estão olhando na face do Pai, tipo assim, para falar assim, Senhor, tá ok, está tudo ok? Vamos agir alguma coisa? Vamos cuidar? Vamos socorrer? Vamos fazer o quê? Né? Leva alguma mensagem? Eu só queria transmitir essa sensação, irmãos, de que o reino é algo extremamente dinâmico. Está acontecendo algo neste momento. As ordens estão saindo do trono. Os anjos estão cumprindo as ordens de Deus, estão servindo ao povo de Deus, de alguma maneira, eu não sei explicar, tá? Não entro nesse detalhe, mas eu tenho convicção de que realmente o Senhor está cuidando dessas coisas da maneira divina dEle, da maneira celestial dEle, que para nós foge à nossa compreensão. Mas essa inserção desse texto, dentro desse contexto da ovelhinha, para mim é para mostrar realmente a importância que o Senhor dá para cada um de nós. Ele move todo o seu reino para que nós possamos ser cuidados, vigiados, observados, para que nada escape ao olhar de Deus. Isso é bom? Claro que sim, irmãos. É maravilhoso. Então, a gente aguarda no coração esse sentimento do amor de Deus para conosco, para os seus filhos, para toda a humanidade, que Ele almeja que chegue ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos. Então, seguindo, irmãos, esse um pequeno ponto. Então, quem são esses pequeninos
na qual o Senhor ele usa como referência para falar sobre as ovelhinhas perdidas. Bom, antes que esses pequeninos entrem aqui no versículo 10, isso aqui vem acontecendo alguma coisa antes. Então houve aqui uma cena, um episódio anterior a esse. E esse episódio ele está melhor descrito, não em Mateus, mas está melhor descrito em Marcos 9, 34, 35. Aqui diz o seguinte: tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorríeis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre qual era o maior. E, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Então a conversa deles era: bom, e aí? Quem que vai ser o maior? Quando o reino estabelecer, né, na cabeça deles, na visão deles, ainda limitada, porque não tinha o conhecimento da morte e da ressurreição do Senhor, a glorificação do Senhor, não tinha. Então a noção deles é que o rei estava vindo, o Senhor estava anunciando que o reino estava próximo. Bom, se o reino está próximo, então quem seremos nós nesse reino? Então a gente vê que a visão bastante humana de querer ser alguma coisa dentro desse reino, do reino dos céus. E o Senhor responde categoricamente: quer ser o primeiro, vai ser o último e servo de todos. Então, ele já dá uma dica de que não é por aí. Então, aí o Senhor vai mostrar para os discípulos, né? Vocês querem falar de reino? Então, eu vou estabelecer um padrão para vocês entenderem o que é o reino. Então aí o Senhor pega uma criança e coloca próxima de si, e aí nós vamos ver essa explicação voltando lá para Mateus 18, que lá está mais claro. Ali diz o seguinte, Mateus 18, 1. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? Então, a mesma conversa lá de Marcos, certo? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles. E disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes, e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E quem recebe uma criança tal qual como esta, em meu nome, a mim me recebe. Então essa é a figura que o Senhor deixou para nós compreendermos a condição para realmente nós tomarmos posse do reino. A discussão dos discípulos era quem ia ser o maior, porque na nossa cabeça, né, quem é maior tem mais privilégios, vai estar mais próximo do rei, vai comer na mesa do rei, né, vai ter benefícios. Então, todos nós queremos estar próximos do rei. Mas o Senhor chamou uma criança. E ele fala assim, em primeiro lugar, se não vos converterdes. E essa palavra continua batendo com o que o Senhor falou, arrependei-vos porque está próximo o reino. Então, novamente, a porta de entrada é uma mudança de mente, um arrependimento, mudança de coração, ou seja, é uma tomada de consciência da nossa condição inadequada. Isso é arrependimento. É tomar consciência e, tomando consciência, tomando uma atitude. O arrependimento implica que ele tem que dar frutos, tem que ter resultados, né? Senão vira só remorso. Então, arrependimento é uma mudança de atitude, mudança mental e mudança de atitude. E ele diz, então, em primeiro lugar, converter-des, depois tornar-des como criança. Tá? Ele não falou que para nós sermos infantis, mas sermos como criança. E ele fala assim, portanto, aquele que se humilhar como essa criança, né,
E aí ficou uma palavra difícil de nós entendermos, né? Como se humilhar como uma criança. A criança não se humilhou ali, ela simplesmente era uma criança. Ela não fez nada, ela simplesmente foi colocada ali. Foi colocada ali e falou: se vocês se humilharem como essa criança, o que a criança fez? Nada. Ela simplesmente era uma criança. E aí, quando nós vamos entender, né, a expressão do Senhor, aquele que se humilhar, essa palavra, ela, no grego, ela é tapeinoó. Tapeinoó. E ela tem um significado bem intrínseco. Ela significa simplificar algo complexo ou tornar algo mais acessível e claro. Então agora vamos começar a imaginar o Senhor falando isso para os jovens, para os discípulos. Vocês precisam se humilhar como essa criança. Então tira essa palavra e vão pensar, vocês precisam simplificar algo complexo que são vocês, né, e tornar algo mais simples, mais claro, né? Você também pode... essa palavra sugere a ideia de eliminar elementos desnecessários e supérfluos. Faz sentido para nós, irmãos? Criança é simples. Nós somos cheios de bugigangas, cheios de penduricalhos na nossa vida. E a criança, ela não tem esses elementos desnecessários e supérfluos. Isso é ser criança. Nós somos cheios de bugiganga, coisas que tenazmente nos assediam, porque nós somos velhos. E a criança, ela ainda não tem, né? Mas ela vai ter. Por isso que nós temos que ser como crianças. E também implica em transformar, esse termo humilhar, transformar algo complexo em simples e básico, né? Então, irmãos, a ideia, ela ficou mais clara para nós. O que é ser criança? Esvaziar, irmão. Simplificar. Simplificar a nossa vida. Nós somos bem complicados. Nós somos muito complexos. Nós somos cheios de coisas supérfluas na nossa vida que nos pesam, nos amarram e nos paralisam. E o Senhor fala assim, se você não for como uma criança, você não consegue entrar no reino. Não consegue. Essas coisas nos travam, irmãos, travam. Nós precisamos eliminar todas essas coisas da nossa vida. E a gente vai para o nosso tão amado, conhecido e estudado Filipenses 2, que novamente o Senhor vem nos ensinar aqui, tende em nós, em vós, em cada um de nós, o mesmo sentimento. Então, vamos pensar nessa passagem agora, irmãos, no Senhor dizendo para nós, falou, você quer participar do reino? Então você seja como uma criança. Aí você vai perguntar, como que eu faço para ser como uma criança? Aí ele vem ensinar aqui para nós. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo ou pré-existindo na forma de Deus, não usou como usurpação ser igual a Deus. Ele não desejou, se vangloriar do fato de ser Deus. Antes, ele a si mesmo se esvaziou. Nosso amado Jesus, ele se esvaziou, irmão, da deidade. Abriu mão da deidade para assumir a humanidade. É muito mais difícil do que abrir mão dos nossos penduricalhos. Muito mais, para nós é muito mais fácil e vai ser mais fácil porque o Senhor, ele é por nós. Ele realmente deseja que nós nos esvaziemos. Apesar de nós olharmos para isso e acharmos que é uma tarefa inatingível, mentira. Quem está dizendo que é inatingível é aquele que não quer que você chegue a essa expressão de realidade de estar vazios diante do Senhor. Deus quer que você se esvazie.
E se Ele quer, Ele vai te dar as condições para isso, irmãos. Então, começa em nós termos o mesmo sentimento, o mesmo desejo, o mesmo pensamento. Fala assim, eu preciso, eu desejo e eu quero ser esvaziado. Então, Ele a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Servo está dentro do contexto do reino ou não está, irmãos? Claro que está. Você percebe, irmão? Tudo volta para o reino. Tudo gira em torno do reino. Nós estamos vivendo a realidade do reino. E é isso que o Senhor está querendo tirar os véus dos nossos olhos, as camadas que ainda estão na nossa frente, para nós enxergarmos que nós vivemos a realidade do reino. O reino já chegou para nós. Já chegou. E o Rei está morando em nós. Nós precisamos ter esse agora, o mesmo desejo que o Senhor tem. Falar, Senhor, realmente, eu entendi o que é o reino e eu desejo ser esvaziado. Eu desejo tirar todas essas coisas que me impedem de desfrutar plenamente do reino. Então ele assumiu a forma de servo, tornando-se semelhante a homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, a si mesmo. Então ele teve uma atitude de iniciativa própria, e aí nós precisamos ter essa iniciativa, porque essa iniciativa Deus não pode fazer por nós. Ele pode te dar força, capacitação, mas a vontade e o posicionamento somos nós. Nós desejamos, Senhor, eu dou o primeiro passo. O primeiro passo abre o mar. O primeiro passo abre o rio. O primeiro passo, todas as coisas acontecem. Mas a fé do primeiro passo nós precisamos ter. Amém? Então, tornando-se obediente, ele a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. E morte de cruz. Obediente até a morte. E morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Então, aqui, irmãos, depois que houve o esvaziamento, aí o Senhor exaltou. Não antes, não em outra condição. Porque quando nós nos esvaziamos e não sobra mais nada de nós, o que sobra é Cristo, e nós apresentamos esse Cristo que sobrou em nós, então esse Cristo que está em nós, ele é exaltado por Deus. É como você pegar as rochas de um rio, né? Isso você vai limpando, peneirando para pegar o ouro, e depois você junta todo aquele ouro, ainda está impuro, você vai no fogo, derrete, aí tira aquele restinho de sujeira que estava no meio do ouro, e aí fica lá o ouro 99,99% puro. Então, isso é apresentado diante de Deus. Quando tudo se esvaziou, tudo foi queimado, tudo foi eliminado, então, esse Cristo que está em nós, ele vai ser exaltado. Entende, irmãos? Que maravilhosa visão. E o Senhor está nos convidando a isso. E aí ele deu um nome aí que está ao Senhor, o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa passagem faz sentido para nós agora? Faz mais sentido? Tendo em vós o mesmo sentimento. Então, essa é a condição para entrar no reino, é ser criança. E o que é ser criança? É esvaziar, é tirar os penduricalhos, ser simples e ser obedientes. Obediente até a morte. Irmãos, graças a Deus nós não vivemos num país perseguido, né? Onde os cristãos são perseguidos. Em muitos países eles são perseguidos até a morte. Mas nós podemos aplicar que nós podemos ser obedientes até a morte. Morte do quê? Do velho homem. Ser obediente até que o nosso velho homem morra. Então isso também é aplicável a nós, que vivemos essa realidade de não perseguição física. Mas mesmo quem sofre perseguição física, também precisa ter o seu velho homem morto, porque essa é a condição para o reino.
né? Então, somos esvaziados, obedientes e até a morte. Isso é um encorajamento para nós, irmãos. Porque da mesma maneira que o Senhor coloca uma exigência, Ele também coloca a solução. Sempre. Sempre. As limitações que nós encontramos para executar a vontade de Deus, elas estão em nós e não em Deus. Sempre. Nós limitamos o poder de Deus, nós limitamos a ação do Espírito Santo, nós limitamos o agir de Deus na nossa vida. Porque Ele quer agir, Ele tem as ferramentas, tem o poder, tem a capacidade. Mas quando nós nos alinhamos a Ele, o Senhor nos capacita a todas essas coisas. Podem ter certeza absoluta. Então, nós vemos como o Senhor é maravilhoso, como Ele cuida de todos os detalhes. Nesse mesmo texto, Ele trata da nossa condição como alguém que precisa passar por essa transformação. Quer dizer, nós estamos como um agente passivo nessa ação, né? Nós temos que receber do Senhor essa transformação, mas também Ele nos coloca no mesmo texto que nós devemos ter uma ação positiva, ação ativa. Que a gente vê isso descrito no versículo 5, 6. Então ele fala que nós temos que ser como criança. Depois no versículo 5 ele diz o seguinte: e quem recebe uma criança, tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Qualquer que, porém, fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado nas profundezas do mar. Então agora o Senhor vira a situação e fala assim: mas quando vier alguém para você, e você encontrar alguém nessa condição, que está buscando o Senhor, que ele está tentando encontrar realmente esse caminho de se tornar criança simples, e ele vem até você, receba essa pessoa em meu nome. Acolha essa pessoa. Não a faça tropeçar, porque ela, como criança, ela é simples, ela é frágil, ela é vulnerável. Todos que realmente estão buscando o Senhor, irmão, se torna vulnerável. Por quê? Porque nós desarmamos a nossa estrutura de pensamento, de autodefesa. Quando nós nos desarmamos do Senhor, nós nos tornamos vulneráveis. Mas nós entregamos essa vulnerabilidade ao Senhor. E quando vem pessoas que estão buscando o Senhor da mesma maneira, nós temos que perceber isso. E acolher essas pessoas e ajudá-las realmente nesse caminho. E ele fala assim: não faz essa pessoa tropeçar. Não faça, não permita. Porque é melhor que você pegue uma pedra de moinho, pendure no pescoço e ser jogado no mar. Olha que trágico. Porque o Senhor cuida e não quer que nenhum dos pequeninos se perca. Então, Ele está trazendo agora para nós a responsabilidade, irmãos, de nós cuidarmos daqueles que estão no mesmo caminho de busca por essa transformação. Então, por isso eu digo que a Bíblia é maravilhosa, porque ela, ao mesmo tempo que ela fala de você, ela te instrui para ajudar os outros a passarem pelo mesmo caminho que você está passando. Então, nós estamos sempre nesses dois lados da moeda, tá? Eu acho isso maravilhoso, essas coisas da Bíblia, assim, né? De que o Senhor, no mesmo versículo, mesma passagem, Ele trata de todos os assuntos, né? Então, aqui, irmãos, o Senhor faz, então, um grande alerta. Ele abre aqui um outro parênteses. Para não fazer tropeçar os pequeninos. Vamos só dar uma olhada lá em Marcos 9, 42. Ele é similar ao que nós estamos lendo ali, né, em Mateus. E quem fizer tropeçar um desses pequeninos crentes, melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. Eu quis usar esse texto porque aqui ele acrescentou essa especificidade aqui, um desses pequeninos crentes. Então nós estamos vendo que esses
esses pequeninos não são crianças de verdade, mas são pessoas que estão buscando o crescimento, estão buscando a posição de crianças para que o Senhor possa trabalhar na vida delas. Então, não fazer esses crentes jovens tropeçarem. E da mesma forma, o Senhor também aqui vai fazer agora as duas coisas. Não fazer tropeçar, e aí Ele volta para você de novo. Agora vou cuidar de você também, para que nós não tropecemos. Vamos seguir a leitura aqui, versículo 43. Se tua mão te faz tropeçar, agora virou a boca do canhão para nós, né? Se a tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as duas mãos, irem para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Se teu pé faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que, tendo os dois pés, seres lançados no inferno, onde não morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos do que, tendo os dois, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. O que vocês acham desse texto, irmão? Ele é pesado, né? Ele é pesado. Ele é pesado porque ele é sério, irmãos. Nós estamos falando do reino. Nós não estamos falando simplesmente de um estilo de vida humano. Nós estamos falando de viver a realidade do reino. E se tem algumas coisas que atrapalham, né, nós já vimos ali primeiro o esvaziar-se, a nossa postura diante da vida também é um empecilho. Quando ele fala da mão, irmãos, né, quando fala da mão, a mão está relacionada a tudo que nós tocamos, tudo que nós possuímos e tudo que nós fazemos, né? O nosso trabalho manual, ele denota o que nós fazemos na vida. Então ele está falando, cuidado com tudo que você toca, que você pega para você e que você produz, que você faz na sua vida. Quando ele fala dos pés, ele está dizendo assim, cuidado por onde você anda. E quando o Senhor fala a respeito dos olhos, Ele está dizendo o quê? Cuidado com o que você deseja. Concupiscência dos olhos. Eu quero. Que legal. Eu desejo. As coisas vêm pelos olhos. Entendeu, irmãos? Então, o Senhor, Ele está mostrando que nós temos, que nós fazemos, por onde nós andamos e o que nós desejamos, pode nos levar para o inferno. É isso que Ele está falando aqui. Isso é um alerta para que a gente compreenda a importância desses assuntos na nossa vida. Não é para levar isso de maneira leve, né? E se além disso tudo, daquilo que você faz, anda e deseja, você ainda fizer tropeçar um dos pequeninos, pior ainda. Jesus, a solução do Senhor, ela é radical, né? Ela é cortar, arrancar, né? Nós vamos nos mutilar, irmão? É isso que o Senhor está falando? Claro que não. Apesar de que existem pessoas que levem isso a pé da letra. Não é isso que o Senhor está falando. Nós estamos falando no sentido espiritual. Nossa carne precisa ser cortada. Todas essas coisas, elas são lícitas, esse que é o problema. São lícitas porque fazem parte da nossa vida. É a nossa vida. Nós fazermos, nós termos, nós andarmos, nós desejarmos, faz parte do nosso viver. Não tem como tirar isso da nossa vida. Mas nós temos que ter tudo isso sob o aspecto e a visão do reino. Aí não tem problema, irmãos. Quando quem está reinando não é o Senhor e somos nós é que queremos, nós é que desejamos, nós é que conduzimos nossos passos, nós é que fazemos as coisas que eu bem entendo. E as consequências, elas virão.
o extremo disso é ser lançado no inferno. Mas o Senhor, Ele deu para nós a solução. Aonde que a nossa carne ela é cortada, irmãos? Na cruz. A cruz, ela vem eliminar essas coisas. Então, novamente, nós não temos essa capacidade de deixar essas coisas espontaneamente. Mas quando nós estamos no Senhor e nos colocamos na condição de cruz, o que vai pesar nas decisões nossas é o reino, e não a nossa vontade, o nosso desejo, as nossas intenções. Esse é o ponto, irmãos, onde nós fazemos a virada. É o estar na cruz. Não tente lutar contra todas essas coisas na sua própria força, porque nós não somos capazes. Né? Vou brincar com a Dineia, né? Eu não consigo deixar de comer chocolate. Entendeu? Não consegue mesmo. A gente não consegue deixar de fazer as coisas. A gente não consegue, irmãos. Isso é mais forte do que eu. Sim, é mais forte do que você. Sempre vai ser mais forte que você. Você ainda confirma isso. E acha que isso é uma justificativa para continuar sendo do jeito que você é. Sendo que o Senhor já deu para nós o meio. Em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Em Cristo, Senhor, Ele pode nos conduzir em triunfo. Porque a cruz, Ele vem cortar a nossa carne. Ela tira de nós tudo aquilo que não é aprovado pelo rei, não tem a chancela do nosso rei. Fala, ok, isso aqui está ok, isso aqui está ok, isso aqui não está ok. Então, a nossa posição na cruz vai definir realmente para onde nós vamos. E, de novo, irmãos, não é esforço nosso. É a nossa mortificação da nossa carne na cruz que foi preparada pelo nosso Senhor Jesus. A parte que nos cabe é a decisão de estar nessa posição. Porque a força e o poder é do Senhor. Ficou claro isso, irmãos? Amém. Então nós temos que nos perguntar, né, irmãos, para onde que a nossa vida está nos levando, né? Apesar de esse panorama que antecede a parábola ser aparentemente tenebroso, eu vou abrir mais um parênteses, tá? Pode ser? É que eu li a mesma passagem em Lucas 15, e lá é mais claro ainda, essa questão. Lucas 15 vai descrever a mesma passagem, só que está dentro de outro contexto. O contexto de Lucas não é o reino. O contexto de Lucas é a humanidade de Jesus. E a nossa humanidade. Então, o contexto de Lucas 15, Jesus estava falando às grandes multidões que o acompanhavam. E aí ele falava assim, se alguém quer vir para mim, depois, ou qualquer que não tomar a cruz, então, aí você está falando para pessoas. Porque qual de vós, vocês vão ver todas essas frases anteriormente. Ele falou, qual é o rei que indo combater outro rei? Então, ele está falando de coisas humanas. Todo aquele que dentre vós... Aí ele fala, e aí ele termina esse trecho falando assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos. Então, a fala do Senhor aqui em Lucas é para o homem. Mostra Jesus como homem e está falando para nós. Aí, aproximando-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores. Quem eram publicanos e pecadores? Era a escória, né? Publicano, pecador, nós já sabemos quem são os pecadores. Publicano era o cobrador de imposto e que eles eram corruptos. E eles eram odiados, porque eles eram subjugados pelo Império Romano. Então, esses ouviam o Senhor. E murmuravam os fariseus e escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Aí nós temos outro grupo, os pecadores, os fariseus e escribas, que teoricamente são os certinhos. São aqueles que leem a Bíblia, que conheciam a palavra.
Então, o Senhor ele propôs essa parábola para esse grupo. Você vê como é diferente o contexto, né? Qual dentre vós que é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe sobre os ombros, cheio de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Aqui mudou completamente o caráter da parábola. Não mudou? O Senhor se alegrou com aquela perdida que se arrependeu, muito mais do que os 99 que não necessitam de arrependimento. Certo, irmão? Que esses 99 que não necessitam de arrependimento, estava falando do quem? Dos fariseus e dos escribas, que achavam que estavam certinhos, que achavam que eles eram crentes certinho, que eles iam nas reuniões sempre, mas que não achavam que tinha de arrependimento. Mas o Senhor se alegrava muito mais com aquela uma que percebeu que estava perdida e se arrependeu. Irmãos, quem é a ovelha nessa história? Somos nós, irmãos. Nós somos essa ovelha. Nós estamos perdidos. Nós precisamos ser encontrados pelo Senhor. Nós precisamos reconhecer que nós estamos perdidos. Muitas vezes nós somos esses escribas e fariseus, achando que nós somos realmente o top da galáxia. Mas nós estamos perdidos no nosso próprio ego, nas próprias vontades, nos nossos próprios desejos, na nossa própria maneira de ser, nos lugares que nós caminhamos, não vendo o problema no que nós estamos fazendo, porque realmente não estamos fazendo algo reconhecidamente errado. Mas o Senhor não está governando a nossa vida como deveria. E quando nós reconhecemos isso, irmãos, reconhecemos que nós estamos perdidos, o Senhor, Ele está nos procurando o tempo todo. E o reconhecimento, eu penso assim, tá, irmão? É uma figura de linguagem, né? Nós estamos no meio daquela sarça, tudo no meio dos espinhos, sujo, machucadinho, e aí a ovelhinha, ela faz um berro, a ovelha berra, né? Um balido. Nós soltamos um balido de socorro. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Achei você. O Senhor vem nos socorrer, irmãos. Vem socorrer. Ele vem tirar a gente desse enrosco que a gente se meteu. A gente foi devagarzinho, foi se desviando, de repente você vê que você está enroscado nas tuas dificuldades. Senhor Jesus, nós realmente invocamos o Senhor, esse pastor, ele vem até nós, né? Ele vem e aí nós podemos ver aquele Senhor tirando os espinhos, aí aquela imagem do Senhor nos colocando nos ombros, trazendo para a comunhão. Irmãos, é maravilhoso, né? A gente perceber que há um caminho para nós, um caminho de simplicidade, né? Nós perdemos a simplicidade. A serpente nos enganou e nos apartou da simplicidade devidas a Cristo. Como crianças, esvaziar, tirar as coisas complexas, tirar as coisas inúteis da nossa vida, para que o Senhor realmente governe, estando naquela posição de cruz, para que o Senhor, na cruz, possa tratar das coisas que não são dele, não fazem parte do reino. E, dessa forma, nós adentrarmos no reino, né, cheio de gozo, de alegria, porque o Senhor fala aqui que Ele se alegrou, haverá maior júbilo no céu, e se alegrou grandemente. Esse é o sentimento do Senhor, todas as vezes que nós reconhecemos a nossa condição e nós buscamos a sua face, invocando o Senhor para que Ele realmente venha nos salvar, né? E eu só quero terminar recitando aqui o Salmo
Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Senhor está nos chamando, irmãos, para participar da experiência do reino hoje. Amém?